Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, funcionários, colegas dos Correios, demais presentes. Eu vou tentar acelerar a apresentação aqui, até cortando algumas lâminas, em função de que o general já abordou algumas questões que a gente trouxe aqui. Bem, é importante começar fazendo um raio-x dos Correios. Na verdade, complementando um pouco o que já foi falado aqui. Primeira coisa, os Correios não são um estatal dependente. Isso é fundamental entender que, ao longo do tempo, o Correio não dependeu do Tesouro Nacional para existir, mesmo com aquela diferença, aquela dificuldade ali de cobrir o Brasil inteiro. Só 300 e poucos municípios aí são lucrativos aí para os Correios. Mesmo assim, os Correios estão no Brasil inteiro. Segundo, foi falado aqui também, o Correio é a entidade mais presente no país, a entidade do governo federal, e vou reforçar um número aqui que o general comentou. 60% dos municípios só têm Correios do governo federal. Dentre as instituições públicas, isso não foi comentado, né? Os Correios estão entre as 3 mais reconhecidas. Eu vou passar uma lâmina. Essa é uma pesquisa feita anualmente pelos Correios e traz as várias instituições, né? Vocês podem ver pela lâmina que o Correio está sempre ali no 2º ou no 3º lugar, logo abaixo da família e junto com os bombeiros, né? Todas as demais instituições, aí, governo, Forças Armadas, igreja, vêm a seguir. Quando a gente fala também de fazer Correios do Brasil, muitas vezes não está presente aqui o desafio que é cobrir esse país todo, né? Então, esse mapa aqui mostra um pouquinho o que é o Brasil, né? A gente vê que a maioria dos países aí da Europa, por exemplo, são menores ou são do tamanho de um estado brasileiro. Então, fazer Correios em Portugal é bem diferente de fazer Correio no Brasil. O Brasil é um país gigantesco, com diferenças regionais muito grandes, e cobrir esse país aí, como os Correios fazem todo dia, não é simples. Uma outra questão também, que nem sempre está presente, é a importância dos Correios para o comércio eletrônico. O comércio eletrônico brasileiro só tem a pujança que tem, só tem o tamanho que tem hoje, por causa dos Correios. Não por o Correio existir, mas por o Correio fazer o trabalho que fez ao longo dos anos para estimular o comércio eletrônico, né? O Correio, desde o início do comércio eletrônico brasileiro, desenvolveu produtos, fez cursos, fez desenvolvimento e hoje é líder de mercado. Qualquer loja virtual que você entrar, você vai encontrar o Correio ali como forma de entrega. Na maioria delas, você vai encontrar só o Correio, né? E com os serviços do Correio totalmente integrados. Então, o Correio não é só a essência do Correio lá atrás, a importância do Correio lá atrás para a comunicação, ela está replicada nos tempos de hoje, principalmente no comércio eletrônico. Sem Correios, não tem comércio eletrônico. A qualidade operacional dos Correios, esse ponto também não foi tocado, foi tocado de leve, mas ela vem melhorando aí nos últimos anos, de 2018 para cá, né, do 2º trimestre de 2018 para cá, substancialmente. Houve um momento aí de inflexão em 2017, 2018, a empresa deixou de investir o que devia para fazer a sua operação, né? Contingenciou verbas aí que não deveria ter contingenciado, depois isso foi corrigido, e hoje os patamares de qualidade do Correio brasileiro são similares aos patamares de qualidade dos países mais desenvolvidos, daqueles países ali que a gente mostrou antes, que têm o território do tamanho de um estado brasileiro. Então, aqui no Brasil, o Correio consegue prestar um serviço com a qualidade de um país europeu que tem um tamanho muito menor. Esse é um outro ranking de serviço internacional. O Serviço Internacional dos Correios, também no Brasil, está entre os melhores do mundo. Isso reflete, inclusive, na remuneração que o país recebe por esse serviço. É um serviço que os países prestam para os outros países, né, para entrega de objetos internacionais de qualidade, né, e o Correio brasileiro já está ali, ó, na pontinha, quase
está no pelotão da frente ali, mesmo com essas características que a gente comentou, gente. Fazer correio no Brasil não é a mesma coisa que fazer correio na Alemanha, na França, em Portugal, né? Outra coisa, o preço de carta, né? O general comentou isso também, mas é importante a gente mostrar aqui esse gráfico. Não vai dar para vocês verem aí a distância, mas o correio brasileiro tem o preço da carta de primeiro porte ali abaixo da média mundial, né? O correio brasileiro está naquela posição que vocês estão vendo no gráfico ali, mesmo com o tamanho do Brasil, mesmo com as dificuldades logísticas. Então, isso também é uma demonstração de preocupação com o mercado, com os clientes, né, de oferecer um serviço de qualidade com preço que seja compatível. Bem, então, se os Correios não dependem do Tesouro, se eles conseguem atender todo o país com serviços de qualidade e preços compatíveis e competitivos, e são bem vistos pela população, por que pensar em privatização? Vamos acrescentar alguns elementos aqui para a nossa reflexão, né? Nós só temos no mundo 8 correios que são totalmente privados, que são empresas totalmente privadas. Esses aí são os países, ó: Malásia, Malta, Países Baixos, Singapura, Líbano, Portugal, Aruba e Grã-Bretanha. Os maiores aí, em termos de as maiores economias ali, Portugal e o Reino Unido, a Grã-Bretanha, né? Só esses 8 países. Somadas as áreas desses 8 países, nós temos só basicamente, aí essas áreas cabem dentro do estado do Mato Grosso, a soma de todos os 8 países que têm correios privados. Esse comentário aqui eu recebi por rede social, eu vou ler o comentário, que eu achei interessante, né? Ele disse o seguinte, ó: pois é, tem razão, aqui um governo privatizou, o parlamento aceitou e depois veio outro governo que tolerou. Venderam os correios aos americanos. Resultado: fecho de imensos balcões, atrasos de entrega, aumento de preços e protestos das populações. Agora penso em nacionalizar. Refiro-me ao CTT português. Esse aqui foi uma pessoa de Portugal que fez um comentário numa postagem minha em rede social, né? Então, a gente tem que traduzir. Balcões ali são as agências, né? Portugal está com uma situação complicada lá com a privatização dos Correios e está rediscutindo, inclusive, até a possível renacionalização dos Correios ou a volta do governo para o capital da empresa. Pode ser 1 minuto para encerrar, Marcos? Pode. Vou tentar. Falácias. Os Correios devem ser privatizados porque houve um rombo no Postales. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os Correios devem ser privatizados porque foi lá que começou o mensalão. Menos ainda. Os Correios devem ser privatizados porque os preços ficarão menores com gestão privada. Os Correios devem ser privatizados porque essa privatização é a menina dos olhos de autoridades do governo federal. É isso que a gente tem ouvido. Isso aqui não tem nenhuma consistência. Uma simples pesquisa pode mostrar que os preços dos serviços postais com a privatização sobem, tá? A Alemanha subiu bastante o preço antes de privatizar. Portugal está esse enrosco aí, porque o operador privado está subindo os preços e fechando agências, tá? E na Inglaterra também. E na Argentina, ele teve que ser renacionalizado, né? Só isso, teve que voltar atrás. O operador privado não vai diminuir preços, ele vai buscar reduzir custos. Bem, eu vou tentar acelerar aqui, mas ainda faltam umas 3 lâminas. O governo federal possui mais de 130 estatais. Dentre as estatais, os Correios se destacam por algumas razões. Primeiro, que tem uma previsão constitucional da existência dos Correios. E depois, a sua motivação pública é clara. Ninguém discute que o Correio tem uma natureza pública. E, diferentemente da maioria das estatais, os Correios não são dependentes do Tesouro. E os serviços prestados pelos Correios são consistentes, precificação competitiva e reconhecimento da sociedade. Não há razão para priorizar a privatização dos Correios. Quero agradecer Bem, gente, o a senhor última... Fábio Souza Oliveira. Deputado, só a última lâmina, pode ser? A última lâmina. A última lâmina é o que nós propomos, né?
que o governo federal abandone a ideia de privatizar os Correios, que prossigam as medidas de profissionalização da gestão em curso na empresa sob a liderança do general Juarez, que o governo federal avalie melhores formas de utilizar a infraestrutura dos Correios para ampliar e melhorar a prestação de serviços públicos ao cidadão, e que o governo federal não volte a dilapidar o patrimônio dos Correios com medidas nocivas, como o recolhimento excessivo de dividendos ou o congelamento tarifário. É isso. Agradecer o senhor Marco César